Oi, gente! Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre um tema muito importante, que são as deficiências intelectuais e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nós vamos relacionar, ver se existe alguma ligação entre esses dois transtornos, que estão relacionados aí à dificuldade de aprendizagem, e se eles se relacionam como trabalhar com essas dificuldades. Então a gente vai ter uma conversa um pouquinho a respeito disso. Muitos estudiosos vêm mostrando que existe sim uma relação, uma associação entre as DIs, que eu chamo de deficiência intelectual, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eles são considerados por alguns autores como transtornos em comorbidade. O que isso significa? Que na presença de os transtornos em comorbidade significam que na presença de um deles, o outro também se manifesta. Então foi percebido que de 31% a 45% das crianças que possuem DI também apresentam características do TDAH. Então é um transtorno em conjunto com o outro, e as pesquisas vêm tornando evidente essa presença de sintomas da DI com os sintomas da TDAH. E aí, então, o que seria cada uma dessas definições? A DI, ela é considerada um prejuízo de funcionamento intelectual, e pode, assim, ter uma representatividade que impacta tanto no cognitivo quanto no social, nas questões adaptativas, que a gente chama de AVDs, atividades de vida diária, como amarrar um cadarço, atravessar uma rua, ter atenção, questões mesmo cotidianas que a criança não desenvolve corretamente, adequadamente, conforme esperado para cada faixa etária. Já o TDAH, ele é um transtorno, que acomete principalmente crianças, prejudicando o desempenho escolar, influencia nas questões do aprendizado, no desenvolvimento global da criança, se caracteriza como ali um distúrbio neurocomportamental que tem influências na inquietação da criança, uma criança muito inquieta, uma criança que tem dificuldade de se manter concentrada, dificuldade de manter a atenção, de finalizar tarefas, ela não consegue completar ações que são indicadas a ela. Então essas são algumas das características da DI e do TDAH. Porém, elas se complementam, muitas são parecidas uma com a outra, E isso acaba refletindo nessa ideia de comorbidade, de uma estar associada. Outro aspecto em comum, é a questão da avaliação diagnóstica. Como diagnosticar o TDAH, a DI? Ambos os casos é muito difícil um diagnóstico preciso. Normalmente ele é feito de forma clínica, através de eliminação, de tentativa e erro. Isso porque é um desafio realmente para a psicologia, para a neurologia, para a pedagogia. Isso principalmente em se tratando de crianças, porque as crianças elas mudam muito, e elas podem ter essas alterações aí orgânicas, comportamentais, hormonais, mentais, e tudo isso pode influenciar na diferença, e na evolução do caso ou não. Por essa dificuldade do diagnóstico, é necessário que seja feito um diagnóstico em conjunto, multidisciplinar, multiprofissional, que contemple mesmo aspectos bem específicos, e que esteja ali relacionado às questões impulsionadas tanto pelos sintomas de desatenção, que podem estar presentes nas duas comorbidades, a questão também de influência no desempenho escolar, como que isso tem se manifestado. É necessário também observar a convivência social dessas crianças que chegam até um médico para um diagnóstico, A questão também do fracasso escolar, como que essa criança tem se relacionado com o aprendizado. Outro ponto importante é a inadequação comportamental. Essa criança ela tem capacidade, ela se relaciona bem, ela se porta bem nos locais em que ela é estimulada, é incentivada a participar.
E normalmente esse diagnóstico, né, o professor identifica as características em sala de aula, que são características muito próximas, como eu já relatei inicialmente no vídeo, sintomas principais de cada um deles, que acabam, né, se relacionando. E aí o professor indica esse aluno para uma análise médica, uma vez que o professor não é capaz de dar diagnóstico, né? E aí, através de um diagnóstico mais específico voltado para neuropsicologia, né, através de instrumentos como escalas, como observação, relatórios, o profissional é capaz de dar o seu diagnóstico, né, dizer do que ele percebeu com relação à investigação daquela criança. E aí entra a questão do tratamento, né? Normalmente, tanto na DI quanto no TDAH, o tratamento é feito com psicoestimulantes, né? Além desse tratamento com psicoestimulantes, que muitas das vezes são indicados para essas crianças com DI ou TDAH, há também um tratamento, né, que é realizado através das terapias, né, da fonoaudióloga, da psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, entre outros, dependendo da necessidade das crianças. E na escola é necessário um tratamento com atividades diferenciadas que atendam às especificidades desse aluno. Então, como o professor deve proceder, né? O professor deve dar atividades claras, falar com o aluno de forma precisa, evitar dar vários comandos ao mesmo tempo, levar atividades que chamem a atenção do aluno, que estejam voltadas para algo do interesse do aluno. Então, se a criança gosta de algum personagem, você busca levar atividades daquele personagem, enfim. E então, né, através de todo esse aparato aí, é possível oferecer uma educação mais qualificada para essas crianças e uma qualidade de vida melhor também. Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje, a relação, né, que existe, que pode vir a influenciar, né, o TDAH, o ADI, como eles são associados e de que forma nós podemos olhar e atender essas crianças, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!